Olá a todos. Bom, a gente vai conversar hoje mais uma vez sobre os controladores e os mestres e vamos tentar entender a diferença entre os controladores e os mestres. Bom, no vídeo passado vocês viram que eu fiz um vídeo em parceria com um amigo meu chamado Messias, o nome dele, e ele tem um canal chamado O Peregrino na Matrix. Eu deixei o link do canal dele na descrição do último vídeo, deixei indicado. Pois bem, a gente fez um podcast junto falando um pouco sobre a importância do questionamento, a parte 4 da série que eu fiz sobre a importância do questionamento. Eventualmente vai ter um vídeo também no canal dele com a minha participação e a gente vai estar falando talvez sobre a censura, então é bom vocês conferirem o canal dele também. Então hoje a gente vai tentar conectar as peças e vamos tentar entender um pouco entre a diferença entre os mestres e os controladores. Pois bem, então vamos lá. Bom, então, para a gente entender isso melhor, vamos começar lendo essa matéria aqui. Já já vocês verão onde eu vou chegar. Pois bem, então aqui diz assim, ó. É uma matéria da UOL, do dia 11 de dezembro de 2020. Eu vou deixar o link abaixo da matéria. E tem outras matérias similares a essa também. Então diz aqui, Gisele Bündchen e Tom Brady, que é o marido dela, compram uma mansão em bunker de bilionários. Bunker de bilionários. Por 86 milhões, saiba mais. Então aqui diz, poderosos são eles, Gisele Bündchen e Tom Brady, estão de mudança para Miami e garantiram sua nova residência em uma ilha, entre aspas, de alta segurança, que diz aqui. Segundo o The New York Post, o casal comprou uma mansão em Indian Creek Island, local conhecido como Bunker dos Bilionários, por cerca de 17 milhões de dólares, que no caso seria 86 milhões, equivalente a 86 milhões de reais. Então, pois bem, então o que a gente vê aqui? Então eles compraram uma nova residência, tá? Eles compraram uma mansão em uma ilha, de alta segurança, entre aspas, aqui. E eles pagaram 17 milhões para estar nessa ilha. Pois bem. Bom, então aqui diz, ó, alguns dos amigos mais próximos da dupla já moram por lá, incluindo a modelo Adriana Lima e o empresário Jeff Soffer. Os astros também serão vizinhos de Ivanka Trump, filha de Donald Trump, e o marido dela, conselheiro do atual presidente. Atual presidente não, né? Na verdade agora é o Biden, né? Mas na época que o atual era na época da matéria aqui, né? Era o Trump. Então o Jared Kushner, né? Que é o genro dele. Então a ilha é conhecida como Bunker dos Bilionários. Interessante esse nome, né? Bunker dos Bilionários. Bom, pois bem, então vamos lendo aqui, vamos continuando. Outro detalhe é que cada casa em Indian Creek é construída em torno do perímetro do local para garantir que todos os residentes tenham uma vista para o mar, enquanto o meio é ocupado pelo luxuoso Indian Creek Country Club e um campo de golfe. Chique, hein? Então aqui vocês puderam entender o que está acontecendo aqui. Então eles compraram uma mansão aqui perto de ilha. Pois bem, a gente sabe que esses famosos, Gisele Bündchen, essas pessoas que estão na mídia, essas grandes celebridades, essas pessoas que de alguma forma fazem parte da indústria do entretenimento, pessoas que são atores, atrizes, cantores, pessoas que têm um destaque grande nesse mundo, no ramo do entretenimento, que condicionam as pessoas. Pois bem, como vocês já viram nos vídeos passados que eu fiz sobre os controladores, vocês viram que eu falei que essas pessoas também são controladores, certo? Gisele Bündchen, Bill Gates, Elon Musk, entre outras, tá? Todas essas pessoas que fazem parte do ramo do entretenimento. Bom, então o que acontece? A gente sabe que eles também são controladores. Só que qual é a diferença dos controladores para os mestres? Pois bem, já vai entender isso. Então, o que acontece? A gente tem muitas pessoas que dizem assim: ah, como eu queria ser igual ao Michael Jackson. Então, ah, como eu queria ser como a Megan Fox. Essas pessoas, tá? Tô dando um exemplo aqui. Pessoas que idolatram esse tipo de gente. Porque a gente sabe que isso é um sentimento fabricado, né? Tudo e todos que idolatramos. Pois bem, então muitas pessoas dizem: ah, eu queria ser como a Katy Perry. Então, ah, eu queria ser como, sei lá, Lindsay Lohan. Pois bem, muitas pessoas a gente vê que elas gostariam de ser como os controladores, certo? Mas o que a gente tem que entender, na verdade, o que a gente tem que entender é que eles não têm a mínima noção do que está acontecendo no mundo. Então, galera, a gente não pode ser como os controladores. A gente não pode querer ser como os controladores. A gente não pode ter esse desejo: ah, eu queria ser igual fulano, ciclano que tá na mídia. Não.
A gente não pode ser como eles. Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque, veja bem, vocês viram que eu fiz vários vídeos aqui já sobre inversão do campo magnético. Pois bem, e eu falei que as regiões costeiras, como ilha, por exemplo, é um grande perigo na inversão do campo magnético. É uma zona da morte, é uma armadilha no modelo que a gente já falou aqui no canal, no modelo da Terra plana. Então vocês podem ver que os controladores eles são enganados. Nem sempre os controladores têm informação correta, certo? Na minha visão, eles não sabem sobre o evento cataclísmico. Então, como eu disse, a gente não pode ser como os controladores, porque eles estão sendo direcionados para um determinado caminho, certo? Por exemplo, a gente costuma pensar que os presidentes, os ministros, eles têm muito poder, eles mandam em tudo. Eles não mandam em tudo. O Bill Gates, o Elon Musk, são eles que mandam em tudo? Também não são eles. A gente tem que entender, eu já falei aqui em alguns vídeos sobre os controladores que eu fiz. Eu falei que essas pessoas, elas também são bonecos, certo? Elas estão sendo usadas muitas das vezes para avançar agendas, certo? Para avançar agendas. E nem elas têm a informação correta. Elas também estão sendo enganadas. Por quem que elas estão sendo enganadas? Pelos mestres dos controladores. Os mestres dos controladores é o que estão por trás de tudo. Os mestres dos controladores, eles conhecem a história. Eles guardam a história para eles. Por exemplo, a Gisele Bündchen, a Ivanka Trump, o Tom Brady, marido dela. Essas pessoas, elas não têm, na minha visão, elas não têm conhecimento da catástrofe. Elas sabem sobre o colapso da sociedade, certo? Sobre o colapso da sociedade elas sabem por quê? Porque elas precisam se preparar, certo? Elas precisam se preparar com antecedência. Então a gente sabe que, como eu disse, né? Os controladores, eles também estão sendo enganados. Só quem tem informação são os mestres. Os mestres dos controladores, eles controlam. Eles controlam a política, eles controlam as mídias, eles controlam o que aprendemos ou não, eles controlam as guerras, eles controlam o sistema financeiro, os bancos, eles controlam os presidentes dos países, todos os governantes, certo? E eles definem todas as agendas. E eles sabem sobre a catástrofe da inversão do campo magnético, certo? O que a gente tem que entender também, galera, é que quem controla tudo é apenas o Criador, certo? O Criador controla tudo. Os controladores, os mestres, eles controlam aqui o mundo físico, a gente sabe disso. Mas quem controla tudo é o Criador. Então, por isso, a importância da inversão do campo magnético. A inversão do campo magnético ela foi um evento criado pelo Criador com um propósito específico de limpar a Terra de tempos em tempos, galera. Porque como eu falei, quanto maior o ápice tecnológico, quanto maior o desenvolvimento tecnológico, mais severa a inversão do campo magnético será. Porque o plasma é o fogo consumidor que vai ser atraído por tudo que é metal, tudo que é ferro, energia. Vocês já sabem aqui da problemática, que a gente já discutiu aqui bastante. Pois bem, então, a inversão ela tem que acontecer de tempos em tempos. Porque pensa só, galera, se a inversão não acontecesse, quão ruim seria pra gente? Então, galera, é um evento mandado pelo Criador para limpar o mal da Terra de tempos em tempos. Bom, então serve para limpar o mal da Terra de tempos em tempos, porque se a inversão do campo magnético não acontecesse, galera, esses caras nos escravizariam para sempre. Bom, então eu vou dar uma lida nesse livro aqui, ó, para vocês. A gente vai checar esse livro aqui, ó, se chama Dark Mages, acho que é a Majestade Escura do Tex Mars. E se a gente for pesquisar no Google ou na Wikipedia quem foi o Tex Mars, quem é o Tex Mars, aqui diz que ele nasceu em 15 de julho de 44 e faleceu dia 23 de novembro de 2019. Ele foi um escritor americano e apresentador de rádio que dirigia dois ministérios cristãos fundamentalistas, o Power of Prophecy Ministries e o Bible Home Church, ambos com sede em Austin, Texas, e seus ensinamentos incluíam fortes elementos de antissemitismo, anticatolicismo, Illuminati, teorias da conspiração da maçonaria. Pois bem, então se vocês forem pesquisar sobre o Tex Mars, vocês vão ver a lista de livros que tem. A Wikipédia mesmo deixa essa informação bem evidente. Então vocês vão ver que esse cara ele escreveu vários livros, então eu vou pegar alguns pedaços de algumas partes desse livro aqui, a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Bom, então eu vou ler essas partes que estão sublinhadas, tá? Tentem procurar esse livro na internet, vale a pena. Tem muitas informações. Então aqui ele diz assim, ó, que obviamente, o livro tá em inglês, obviamente, tá? Mas mesmo assim vale a pena. Então ele diz assim, ó, obviamente,
há um preço que se deve pagar para entrar nas altas patentes do clube masculino mais exclusivo do mundo. O condicionamento psicológico cobra seu preço, mas o maior sacrifício feito, muito possivelmente, é a independência do novo iniciado. Seu próprio destino e futuro estão ligados às fortunas do coletivo grupal maior. Ele se tornou o servo do grupo e é seu mestre reconhecido e inquestionável. O aspecto do servo, os bonequinhos, percebem é o preço que eles devem pagar de boa vontade e avidamente por todas as enormes recompensas a serem obtidas por ser membro da Irmandade de Elite do mundo. Olha só, hein? Interessante. Bom, então aqui, ó, nessa parte aqui já diz assim, ó. Os bizarros rituais de iniciação da sociedade Skull and Bones não são simplesmente sessões juvenis, divertidas de jogos, mas seu propósito é sério. Eles são de fato calculados para produzir um comportamento duradouro e mudanças profundas. Eles servem como uma forma ritualística intensa de condicionamento psicológico. O processo de iniciação, sem dúvida, como as evidências sugerem, é uma experiência psicológica humilhante e traumática, como outras iniciações. A sua também é uma forma de pressão de grupo, encontro, terapia de grupo e todas as inibições e mecanismos de defesa não destituídos. É o que diz aqui. Então aqui na outra parte também diz assim, ó. Mais importante, o iniciado militar bem-sucedido havia incorporado em sua própria personalidade uma perspectiva de equipe, um conjunto específico de atitudes que o tornavam um membro cooperativo e coeso do grupo. E sua individualidade, sendo agredida e depois submersa, ele se tornou um valioso jogador de equipe. Uma vez que o indivíduo é voluntariamente destituído de sua distinção e personalidade única, e aceita plenamente o princípio de que seu próprio destino está inseparavelmente ligado ao destino de seus pares, ele está pronto para empreender a mais árdua, exigente e perigosa das missões. Bom, então aqui as partes que eu estou lendo é só as partes que está sublinhada mesmo. Então essa última parte diz assim, ó. A Irmandade Secreta levou centenas de anos de trabalho, dedicação para chegar a esse ponto crucial. Bom, então aqui mostra o David Rockefeller, mostra alguns caras aqui que fazem parte de algumas ordens secretas. Então, e nesse mesmo livro ele fala que apenas 9 pessoas controlam o mundo. Então, na visão do cara aqui que escreveu o livro, Tex Mars, existem apenas 9 pessoas que realmente sabem o que está acontecendo. Então, para vocês verem que é um grupo muito pequeno, segundo a visão dele aqui. Bom, então aqui fala mais algumas coisas. Aqui é o capítulo 1. Então aqui diz a Irmandade Secreta Illuminati e o Destino, né? Então aqui fala mais algumas coisas. Quem quiser pausar e ler, tá aí. Não vou mais me prolongar muito. A parte mais relevante eu já li. Então, como vocês podem ver, galera, esse livro ele tem bastante informações úteis. Então procurem na internet. Tá em inglês, mas vale a pena. Quem não souber ler inglês, dá uma traduzida. Pois bem, é bom usar o Google Tradutor, certo? Então, como eu disse, galera, morar em ilhas é uma furada, sabe? Porque nesse modelo da inversão do campo magnético, vocês também já viram nos vídeos que eu falei, ilha, região costeira, praia, todas as regiões que estiverem perto do mar, toda a região costeira ela vai se dar mal. Vai ser uma armadilha. Por quê? Porque na inversão do campo magnético acontecem muitos tsunamis, acontecem muitos maremotos, certo? Acontecem muitos terremotos também. E esses terremotos, na parte das placas tectônicas, as placas oceânicas, ela também faz elas também fazem de movimentos. E esses movimentos proporcionam com que aconteça os tsunamis. Então, quem mora em perto de regiões costeiras vai dançar, certo? Então, como eu disse, essa é a diferença entre os mestres e entre os controladores. Os controladores, eles se movimentam por dinheiro. Então, o que eles fazem é por dinheiro, tá? Essas pessoas que a gente vê na mídia, que são bonecos. Os mestres dos controladores são pessoas que a gente não vê. São pessoas que não dá para identificar. E são pessoas que não se movem por dinheiro, porque eles criaram o sistema financeiro, então eles não precisam de dinheiro. Eles são motivados, os mestres dos controladores, eles são motivados pela sobrevivência a longo prazo, que é se perpetuar no poder sempre, passando por cada um desses problemas, cada uma das inversões do campo magnético que acontece de tempos em tempos. Então,
Então, galera, então acho que é isso, tá? Pra gente entender um pouco a diferença entre os mestres e os controladores. Na minha visão, aí vocês vão perguntar, mas quem tá acima dos mestres então? Bom, na minha visão, quem dá quem dá informação para os mestres, quem está acima dos mestres, na minha visão, são os espíritos demoníacos, os espíritos dos Néfilins, porque o livro de Enoque, eu já fiz um vídeo sobre o livro de Enoque aqui no canal, vou deixar indicado abaixo esse vídeo. Eu falei que os anjos caídos eles vieram para a Terra no passado e eles coabitaram com as mulheres, dando origem aos gigantes, os Néfilins. E a gente sabe que os Néfilins eles foram feitos na Terra, o espírito deles foram feitos na Terra. Porque foi a junção dos anjos com as mulheres. Então o espírito do anjo é feito no céu e das mulheres, claro, o espírito humano feito no céu. Quando a gente morre, vai para o céu. Mas os espíritos dos Néfilins foi feito na terra. Portanto, quando o corpo físico deles é destruído, o espírito deles ainda continua na terra. Então por isso que às vezes a gente vê assim, em terreiro de macumba, em umbanda, mesa branca, kardecismo, as pessoas dizem que estão se conectando com os ancestrais dela, ou que elas acreditam que esses espíritos que elas estão se comunicando são espíritos bonzinhos, etc e tal, porque elas acreditam em reencarnação. Mas a verdade é que 99,9% de todos os espíritos que existem na Terra são demônios. São espíritos desses néfilins que nos escravizam. Na minha visão, são eles que passam informações para os mestres dos controladores. Então, galera, por hoje é isso. Muito obrigado a todos pela paciência. Encerro aqui minha apresentação. Então, por hoje é isso. Muito obrigado. E até mais.